Oi, pessoal do sétimo ano A. Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios de matemática da nossa apostila 3 do capítulo 29 da álgebra, das páginas 413 a 422. Considere a expressão algébrica x elevado a 3 mais 3x ao quadrado menos 5x mais 4. Quantos termos ela possui? 1, 2, 3, 4 termos. Escreva o coeficiente à parte literal de cada termo. Primeiro termo, coeficiente é o número. Se não tem número, é o quê? 1. E a parte literal, x elevado a 3. Segundo termo, coeficiente é o mais 3 e a parte literal, x elevado a 2. Terceiro termo, coeficiente é o menos 5 e a parte literal é o x. Quarto termo, coeficiente é o mais quarto e não tem parte literal porque não tem letra. Essa expressão possui termo independente em caso afirmativo, qual? Sim, ela possui termo independente, que é quem? É o quarto termo, que só tem o coeficiente e não tem a parte literal. Considere a expressão algébrica 2a ao quadrado, b, menos 3ab ao quadrado, mais 5ab, mais 3/5 de a, menos 1/2 de b. Quantos termos ela possui? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Qual é o coeficiente do segundo termo? O coeficiente é o número. O segundo termo é esse aqui. Então, o coeficiente aqui é menos 3, não esquece do sinal. Qual é a parte literal do terceiro termo? O terceiro termo é esse aqui. Parte literal são as letras. Então, vai ser quem? O AB. Essa expressão possui termo independente? Tem algum termo aqui que não está acompanhado de letra? Não, ó, todos estão acompanhados de letra. Então, quer dizer que essa expressão não possui termo independente. Escreva uma expressão algébrica com 3 termos, usando P para a parte literal e com um termo independente. Pessoal, aqui a resposta é pessoal. Eu teria que escutar a resposta de cada um de vocês. Quem fez esse aqui e ficou em dúvida se está correto ou não, pode me mandar lá no e-mail a sua resposta, que eu te dou o feedback para falar se está certo, se está errado, no que você se acertou, se você errou, o que você errou, tá bom? 4. Para usuários aposentados do segmento residencial com consumo mensal de até 7 metros cúbicos de gás, desde que devidamente cadastrados junto a uma determinada companhia concessionária como aposentados, a tarifa é calculada conforme os dados da tabela. De 0 até 7 metros cúbicos de volume de consumo, ele vai ter uma variável de 4,24177 por metro cúbico utilizado. O que é possível dizer a respeito da tarifa desse segmento de usuário? A gente deve perceber que o consumidor aposentado e devidamente credenciado, se consumir até 7 metros cúbicos de gás, tá, natural por mês, ele não paga a taxa fixa que nem tinha lá na outra tabela. Ou seja, sua tarifa será calculada somente apenas com o volume de gás que ele consumiu. Então, ele não tem aquela tarifa fixa. Ele vai ter um desconto bom aí. B. Qual é o valor da tarifa de um consumidor deste segmento que consumiu 3 metros cúbicos? 3 metros cúbicos, eu vou fazer 3 vezes quem? Volto aqui, ó, vezes esse valor, 4,24177.
e daria o quê? 12,61251, que daria R$12,61. Quem consome 4,5 metros cúbicos? Nós vamos fazer 4,5 vezes este número aqui, que é a variável. E daria o quê? R$18,92, porque eu arredondei, porque aqui é 8, tá? 7 metros cúbicos. Eu fiz 7 metros cúbicos vezes essa variável, que vai dar 29,429,239, que daria aproximadamente R$29,43. Escreva a expressão que permita calcular o preço P a ser pago por um consumidor do segmento residencial, tarifa aposentada, com consumo Z de gás natural. O preço que ele está pagando é igual àquela variável que está na tabela, vezes Z, que é o consumo, e que só pode estar entre quem? 0 e 7 metros cúbicos. Se tiver 7,1, ele já não vai entrar nesse segmento residencial. Calcule o valor numérico das expressões a seguir. 2m elevado a 2 menos 5m mais 3, para m igual a 2. 2 elevado a 2 é 4, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, mais 3. Então, ficou 8 menos 10, mais 3, que vai dar o quê? 1. Aqui, o A nós vamos substituir por quem? Por menos 1. Menos 1 elevado a 3 vai dar 1. Vai dar menos 1. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, aqui ficou menos 1, menos 2 vezes 1, mais 5 vezes menos 1. Efetua-se a multiplicação, resolve-se, vai dar o quê? Menos 8. Tá? Aqui, A ao quadrado B mais A elevado a 3B ao quadrado. O A vai valer menos 1 e o B vai valer 2. Então, o A vai valer menos 1, o B vai valer menos 2, vai valer 2. Resolve a potenciação e multiplica. Coloca na potenciação e depois faz a continha. A mesma coisa aqui. X elevado a 2, y elevado a 3, menos 2x elevado a 3y, menos 4 vezes x vezes y, menos 1. Substitui o x por menos 2 e o y por menos 1. Resolve-se as potenciações primeiro, porque aí vocês caem em expressões numéricas que vocês já aprenderam. Depois resolve a multiplicação para depois fazer a soma e a subtração, tá certo? Então, vamos lá. Para m igual a 5, eu vou substituir o m por quanto? Por 5, tá? E aí, eu vou resolver e eu dei a resposta aqui. Para o A igual a 2/3, substitui, resolve primeiro a potenciação, depois faz as multiplicações para depois fazer a soma e a subtração. E aí a gente chega nas respostas. Se vocês fizeram e não conseguiram chegar nessa resposta, faz o que eu estou falando. Tira uma foto, manda no e-mail e eu te digo aonde que você está errando. Ou pergunta no plantão de dúvida, tá bem? Vamos lá, considere a expressão 3a elevado a 2b menos 5ab mais ab ao quadrado menos 4a ao quadrado b menos ab mais c. Quanto termo que ela possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Existe termo independente? Sim. Quem que é? O 6 que não está acompanhado de nenhuma letra. Existe termos semelhantes? Tem termos semelhantes sim, ó. O menos 5ab e o menos ab. Quem mais? O 3a ao quadrado b, o menos 4 ao quadrado b. E quem mais? Só esses, né? Ó, esse com este e este com este.
Reescreva a expressão reduzindo os termos semelhantes. 3a ao quadrado b menos 4a ao quadrado b, 3 menos 4 vai ficar menos 1 ao quadrado b ou só menos a ao quadrado b. Menos 5ab com menos 4ab, menos 5 com menos 1, menos 6ab. Isso aqui que não tem termo semelhante, eu copiei, e o 6 que não tem termo semelhante também foi copiado. Uma agência de publicidade vai afixar alguns painéis na avenida da cidade. 2 deles serão colocados no início da avenida, um ao lado do outro. O primeiro terá 6 metros de largura e sua altura ainda não está definida. O segundo terá 8 metros de largura e a altura do primeiro, que não está definida. Eles devem ficar dispostos como na figura ao lado, em que x representa a altura. Qual é a expressão que representa a área do primeiro painel? Esquece isso aqui. A área de um retângulo não é base vezes altura, ficou 6 vezes x ou somente 6x. Qual é a expressão que representa a área do segundo painel? Também não é um retângulo, não é base vezes altura, ficou 8 vezes x ou somente 8x. Obtenha de duas maneiras diferentes a expressão que representa a área dos painéis. Então, do painel todo, eu teria 6 mais 8, que multiplica quem? O x. E aí, 6 mais 8, 14x. Ou 6x mais 8x, que vai dar também 14x. Reduza cada expressão obtida no item C. O que você pode afirmar a respeito delas? Que elas são iguais. Tanto faz eu somar esse 6 mais 8 e multiplicar por essa altura, ou achar esta área e somar, que a gente chega na mesma resposta. A área total da dupla de painéis não pode ultrapassar a 112 metros quadrados e deve ter, no mínimo, 70 metros quadrados. Dê alguns valores possíveis para a largura prevista de x. Então, quer dizer, se aqui eu vou ter que dar quanto? 5, porque 6 vezes 5, 30. E 5 vezes 8, 40, certo? Que vai dar quanto? 112 metros quadrados e, no mínimo, o quê? 70 metros quadrados. No segundo ponto da avenida do exercício anterior, foram colocados 3 painéis, conforme indicado na figura. Escreva a expressão que representa a área de cada um deles. 5 vezes x, 5x. 3 vezes x, 3x, 4 vezes x, 4x. Obtenha a expressão que representa a área dos 3 painéis. Eu podia fazer 5 mais 3 mais 4, que vai dar 12, que multiplica quem? X, ou 5x mais 3x mais 4x, que também vai dar 12x. A largura desses painéis deve estar compreendidas entre quem? A largura, tá? Entre 6 e 12 metros. Dados os retângulos formados por partes justaspostas, escreva expressões que indicam suas áreas. De duas maneiras. Determine inicialmente a expressão que indique a área de cada parte do retângulo e somando depois as expressões obtidas, multiplicando diretamente as dimensões do retângulo maior por meio da propriedade distributiva. Essa área aqui, 3 vezes A, 3A, 2 vezes A, 2A. 3A mais 2A, 5A. Ou 3 mais 2 vezes quem? A. Se eu aplicar a distributiva, vai ficar 3A mais 2A, que dá 5A. Aqui, 4 vezes Y, 4Y. 4 vezes Y, 4Y. 4 vezes Y, 4Y, que vai dar 12Y. Ou
4 mais 4 mais 4 vezes y. 4 mais 4 mais 4, 12. 12 vezes y, 12y. 4 vezes A, 3 vezes A. Aqui, 4 vezes B e 3 vezes B. Então, aqui ficou 4A mais 3A, 7A. 4B mais 3B, 7B. Ou 4 mais 3 vezes A e 4 mais 3 vezes B. 4 mais 3, 7 vezes A, 7A. 4 mais 3, 7 vezes B, 7B. A letra D, 5M, 2M e 1M. 5M mais 2M mais 1M, 8M. Ou 5 mais 2 mais 1, que vai dar 8 vezes M, 8M. Aí, x vezes x, x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. X mais x que multiplica x. X mais x, 2x vezes x, 2x ao quadrado. AB, BA e BA. AB mais AB mais AB, 3AB. Ou B mais B mais B vezes A. B mais B mais B vai dar 3B vezes A, 3AB. Escreva a expressão que permita calcular o perímetro de cada retângulo do exercício anterior. Perímetro não é a soma dos lados? Então, nós vamos lá. Aqui vai ficar o quê? 2 mais 3, 5. 5 vezes o quê? 5A. Então, vai ficar 2A mais 10. Na letra B, vai ficar o quê? Não deu 12y, então vai ficar 2y mais 24. Na C, vai ficar 2A mais 2B mais 14, tá? Na C, 2A mais 2B mais 14. Na D, 2M mais 16. Na E, 6x. E na F, 2A mais 6B. No exercício 4, você deve ter observado que todos os polígonos são retângulos, compostos de outros retângulos, com lados congruentes, e que podem ser justapostos. Por isso, foi possível escrever a expressão que representa a área e o perímetro, como no exercício 3. Agora, você vai fazer o procedimento inverso. Eu dei a expressão e você teria que desenhar a figura. 5 vezes A, 5A. Então, é uma figura que mede A por 5 e uma figura que mede B por 5. X ao quadrado, 3B. Ó, é x por x e 3 por x. M que multiplica M, N mais M. Ó, N que multiplica M e P que multiplica M. A que multiplica B e A que multiplica quem? C. Escreva a expressão que permita calcular o perímetro de cada um dos exercícios. É 2A, certo? Mais 2B mais 10. 4x mais 6, 2m mais 2n mais 2p, 2a mais 2b mais 2c. Lembra que perímetro é a soma dos lados. Desenhe os polígonos a seguir. Um quadrado cujo perímetro é representado por 4W. W, 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 4W. Um retângulo cujo perímetro é representado por 2 que multiplica AB. A mais B vezes quem? 2, porque esse lado com esse e esse lado com esse. Um retângulo cujo perímetro é representado por 2P e 2Q. 2P mais 2Q. Um retângulo cujo perímetro é representado por 6 mais 3A. 3 mais 3, 6. 2N mais 2N, 4N. Um triângulo equilátero cujo perímetro é representado por L. Um L mais um L mais um L, 3L. Um triângulo isósceles cujo perímetro é representado por 2A mais B.
A mais A, 2A, mais o B, que é ele é um isósceles porque tem dois lados iguais e um diferente. Como não tem B, eu só copiei. Simplifique as expressões a seguir, reduzindo os termos semelhantes. 7A mais 3A, 10A. 2A mais 5A, 5, 6, 7 mais 1, 8. 3 menos 7, menos 4x ao quadrado. A menos 5A, menos 3A, mais B com mais 3B, mais 4B. Menos 3AM com mais AM, vai ficar 5, 3 mais 1, 4AM. Menos 7M com menos 3M, menos 10M. E o menos 5 que não tem termo semelhante. Aqui vai ficar 3A menos 2A, vai sobrar A. 3A mais 7B, mais 7B e menos 3, porque eu apliquei a distributiva para eliminar o sinal. 2x elevado à terceira menos x elevado à terceira vai ficar x à terceira. Menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Mais 3 e aqui menos com menos, mais 5x. 7AB com mais AB, 8AB. Menos 5A com mais 3, com menos 5A com menos 3A, menos 2A. Mais 3 com menos 7, menos 4. Menos 3PQ com menos 8PQ e com menos 8PQ, menos 13PQ. Depois, mais 7P ao quadrado com mais 9P ao quadrado, 16P ao quadrado. 2AM com mais 8AM, 10AM. Menos 7AN com mais AN, menos 6AN. E copiou 3. 2/3 de CD menos CD vai dar menos 1/3 de CD. 1/5 de D mais só 1/5 de D porque não tem igual. 2/5, menos 2/5 de C com mais 5/3 de C vai dar mais 19/5 de C, porque tem que achar o MMC. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou tirar a dúvida no nosso plantão de dúvida, tá bem? Bom, eu espero vocês para o nosso plantão de dúvida no dia 22/9, às 8 horas da manhã, tá bem? Aguardo vocês lá, tá bom? Para tirar todas as dúvidas que forem precisos, tá? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!